Bem-vindos a mais uma aula de Física Geral. Eu ia falar termodinâmica, mas é a aula de Física Geral 2. Tá? O tópico que nós começamos na última aula, termodinâmica. Então vamos lá. Na última aula apresentamos o conceito trivial de temperatura e calor e falamos que vamos melhorando esse conceito aos poucos. Falamos de termoscópio, falamos de termômetro e termometria, escalas termométricas. Aí nós paramos na aula passada falando do termômetro a gás. E nós paramos explicando que no termômetro a gás, neste aqui, que ele faz medida de pressão do gás e por meio da pressão a gente tira a temperatura. Nós finalizamos a aula ontem dizendo que para cada tipo de gás que eu coloco neste termômetro, oxigênio, nitrogênio, hélio ou mesmo ar, o comportamento da pressão, da temperatura em função da pressão, ele é diferente. Mas quando eu uso um gás de baixa densidade, conforme eu vou diminuindo a densidade do gás, todos eles convergem para a mesma temperatura. Isso mostra o seguinte, que termômetros a gás feito com gás a baixa densidade, um gás rarefeito, todos eles apresentam o mesmo comportamento. Então, se eu tenho que trabalhar com gás dentro desse termômetro, o ideal é que eu use um gás rarefeito. O que significa isso? Baixa densidade. Baixa densidade, a gente usa o símbolo da letrinha grega ρ para densidade. É uma densidade tendendo a zero. É um gás bem rarefeito. Se o termômetro a gás for com gás rarefeito, de baixa densidade, independente do gás que eu colocar, todos medem exatamente a mesma temperatura em função da pressão. Então isso é bem interessante. E mesmo que eu use amostras com gás diferente, se eu for diminuindo a temperatura, a pressão diminui, porque a relação entre elas é linear. Lembre-se que a temperatura ela é a pressão menos a pressão no ponto de gelo, dividido pela pressão no ponto de ebulição, menos a pressão no ponto de gelo, vezes 100. Isso aqui para a temperatura em graus Celsius. Se eu medir a temperatura em graus Celsius e colocar uma amostra aqui, ó, e eu for diminuindo a temperatura dessa amostra, a pressão vai diminuindo. E eu consigo ir abaixando a temperatura dessa amostra e vejo que a pressão diminui. Diminui linearmente. Então imagina que eu pegue uma amostra que está a 200 graus Celsius e vou abaixando a temperatura dela, a pressão de gás do termômetro vai diminuindo linearmente, ó, com essa temperatura. Imagina que eu faço isso até 0 grau. Se eu trocar a amostra, colocar outra, não importa. Faço isso, independente da amostragem que eu tenho ali, olha, eu tenho uma diminuição linear. O que é interessante é que eu parei em 0 graus Celsius. Mas se eu fosse abaixo de 0 graus Celsius, isso continua tendo um comportamento linear. E a gente nota que para qualquer amostra que eu coloque aqui, se eu extrapolar essa curva, ela vai cruzar num ponto para pressão nula. Ou seja, quando a pressão for zero, a temperatura vai ser uma temperatura a mesma para todas as amostras. Ó. Todas elas convergem para essa temperatura quando eu faço uma extrapolação desse gráfico aqui. Ó. Ou seja, eu medi, na verdade, só no intervalo de 200 graus Celsius a 0. Mas como isso é linear, eu extrapolo até o ponto em que esta reta cruze o eixo horizontal do gráfico.
para esse eixo horizontal da temperatura, a pressão é zero. Ou seja, quando é que a pressão é zero? A pressão é zero quando as moléculas não estiverem mais vibrando, não estiverem mais batendo na parede do recipiente. Então, quando eu faço isso, a pressão zero, significa que as moléculas param. Este é a menor temperatura que o sistema pode atingir. Seria o zero absoluto que nós comentamos. Porém, veja que para qualquer amostragem que eu coloco, todos eles convergem para este valor. E quando eu faço uma extrapolação nesse gráfico, todos esses valores convergem para menos 273,15 graus Celsius. Ou seja, na temperatura de menos 273,15, significa que a pressão do gás é nula. Esse gás, as moléculas não vibram mais e não se colidem mais com a parede do recipiente do gás. A pressão do gás, ela é nula. Então, neste caso, as moléculas estariam em repouso. Então, este seria o zero absoluto. Que a gente já comentou na escala Kelvin, é chamado de 0 Kelvin. 0 Kelvin seria o equivalente à temperatura de menos 273,15 graus Celsius. Esta é a menor temperatura da natureza, porque ou a molécula está parada ou está em movimento. Se ela está em movimento, a temperatura sobe. Se ela está parada, se atingiu a menor temperatura. Mas como nós falamos na aula passada, quando Kelvin propôs isso, a mecânica quântica não era conhecida. E a gente sabe que a molécula vibra, ela oscila em oscilação harmônica. E quanticamente, a energia de um oscilador harmônico é dado por isso. N é N mais meio de H vezes a frequência. A gente viu isso nas últimas aulas. A menor energia que uma oscilação harmônica tem é para N igual a zero. Que não dá zero, ela dá meio de HF. Se existe uma energia, a molécula não para. Ela tem uma energia mínima, mas não é zero. Portanto, a molécula não para, a velocidade dela não se anula. Então, isso significa, se o conceito de zero absoluto está associado com o estado de repouso da molécula, o zero absoluto é inatingível. Então tá aí. E quanto que vale, fazendo a extrapolação das medidas do termômetro a gás? Isto vale menos 273,15 graus Celsius. 0 Kelvin, menos 273,15 graus Celsius. E como é que eu converto temperatura em Kelvin mais em Celsius? Veja, a temperatura em Celsius, em Kelvin, é a temperatura em Celsius somada a este valor, não a esse negativo, é fazer a soma com 273. Então, a conversão de Kelvin para Celsius faz direto, é a temperatura em Kelvin é igual a temperatura em graus Celsius mais 273,15. A gente acaba arredondando e tira o ponto 15. A gente escreve apenas assim, temperatura em Kelvin é temperatura em Celsius mais 273. Tá aí. O termômetro a gás, ele pode ser calibrado. A gente pode usar ponto de gelo, ponto de vapor, mas existe um ponto muito importante para calibrar esse tipo de termômetro. É o chamado ponto triplo da água. Ponto triplo da água. O que vem a ser o ponto triplo da água? É
um valor de uma dada pressão e uma dada temperatura, tal que, para esta pressão e esta temperatura, a água coexiste nos 3 estados físicos da matéria: sólido, líquido e gasoso. Ou seja, nesta pressão e nesta temperatura, os 3 estados físicos coexistem, quer dizer, eles existem ao mesmo tempo. Neste vidro aqui, ele atingiu o ponto triplo da água, ou seja, ele tem uma pressão e uma temperatura que permite existir água no estado líquido aqui, pedras de gelo aqui dentro e vapor de água aqui, ó. E qual é essa pressão e temperatura? Onde coexistem em equilíbrio água, o vapor de água e o gelo. Veja, existe equilíbrio, não é um passando pelo outro, não é água, gelo derretendo, não. Gelo continua gelo, água continua água e vapor continua vapor. Você coloca os 3 juntos. Qual é a temperatura em que isso acontece? E a pressão? Isso ocorre numa temperatura de 0,01 graus Celsius, ou seja, 273,16 kelvins. E numa pressão de 4,58 milímetros de mercúrio. Esta pressão e essa temperatura faz com que os 3 estados físicos da água coexistam em equilíbrio. Esse é o chamado ponto triplo da água. E a gente usa o ponto triplo da água para servir de parâmetro de comparação por os termômetros a gás. Qual é a temperatura do ponto triplo? 273,16 kelvins. E temperatura do ponto triplo, como a pressão varia linearmente com a temperatura, então eu tenho que pressão do ponto triplo dividido pela temperatura do ponto triplo é uma pressão qualquer pela temperatura qualquer. Daqui eu tiro a temperatura. Quem vai ser a temperatura? Vai ser a pressão dividida pela pressão do ponto triplo vezes a temperatura do ponto triplo. Então, esta aqui me dá a temperatura que o termômetro a gás pode ser realizado. Você usa esta pressão e essa temperatura para calibrar o termômetro a gás. Aqui vamos ver um probleminha, ó. Qual a temperatura em Kelvin que corresponde a 70 graus Fahrenheit? Primeiramente, eu vou passar de Fahrenheit para Celsius. Constrói o termômetro Celsius, de 0 a 100, constrói o termômetro Fahrenheit, de 32 a 212, e converte um no outro. TC menos 0 sobre 100 menos 0, TF menos 32 sobre 212 menos 32. Então, temperatura em Celsius sobre 5 é igual a Fahrenheit, que é 70, menos 32 sobre 9. Daqui eu tiro a temperatura em graus Celsius de 21,1 graus Celsius. Agora ele quer em Kelvin. Só fazer temperatura em Kelvin é temperatura em Celsius mais 273. Temperatura em Kelvin é a temperatura em Celsius, 21,1, mais 273. Temperatura em Kelvin dão 294,1 Kelvin. Então, 70 graus Fahrenheit corresponde a 294,1 Kelvin. Tá aí. Vamos falar agora de dilatação térmica. O que é a dilatação? É a expansão dos corpos com a temperatura. Uma grande parte dos corpos, quando você aquece, ele aumenta de tamanho. Isso chama-se expansão térmica ou dilatação térmica. A gente vê, geralmente em pontes, essa estrutura aqui que tem uma separação. Para que serve isso? Para garantir a dilatação térmica. Porque se o Sol aquece aqui, aquecendo essa estrutura de metal, ela dilata, ela aumenta de tamanho.
Ao aumentar de tamanho, se não tiver esse espaçamento, ela comprime uma na outra, trincando toda a estrutura, gerando uma tensão, um estresse na estrutura. O mesmo em paredes aqui, que a gente vê essas fissuras aqui, preenchida com isopor, esse espaço é para permitir com que a parede dilate e contrai. Se não tiver isso, a tensão gerada pode trincar toda a parede. A dilatação térmica, ela pode ser de 3 tipos: linear, superficial ou volumétrica. São esses 3 tipos que nós vamos estudar: linear, superficial e volumétrica. Dilatação linear, o que vem a ser isso? Imagine que eu pegue uma barra de comprimento 100 centímetros e aqueço, coloco aqui no maçarico. Conforme ela aquece, ela vai dilatar. Se eu prendo uma ponta aqui, essa ponta não tem para onde aumentar, mas a outra tem. A outra sofre uma expansão. Ela aumenta seu tamanho por uma quantidade ΔL. Essa quantidade ΔL a gente chama de dilatação linear ou expansão linear. Então, ela aumenta de tamanho. O que nós descobrimos? Que se você fizer a experiência, vai lá, mede isso. Pega uma barra de metal de 100 centímetros, aquece por um tempo. Ela vai dilatar por ΔL. Mede esse ΔL. Suponha que o ΔL deu 0,012 centímetros. Foi o quanto que aumentou aqui. Agora, troca essa barra por outra de mesma natureza, ou seja, feita de mesmo material. Porém, com o dobro do comprimento. O comprimento agora é de 200 centímetros, o dobro. Use a mesma fonte de calor. Aqueça no mesmo intervalo de tempo. Você vai ver que ela vai dilatar também. Se você medir o quanto dilatou, você vai ver que a dilatação aqui deu 0,024 centímetros. Ou seja, a dilatação aqui foi o dobro daqui. Por que ela foi o dobro? O comprimento da barra foi o dobro, mantido a mesma fonte. Se a fonte foi a mesma, a temperatura foi a mesma, tudo. A única coisa que mudou foi o comprimento da barra. Se o comprimento da barra aumenta, a dilatação aumenta de maneira proporcional. Então, a primeira coisa que a gente conclui, que a dilatação térmica é diretamente proporcional ao comprimento inicial da barra. Se uma barra que tem tamanho inicial maior, dilata mais. Agora vamos fazer o seguinte experimento. Pega a barra de um dado comprimento e aquece ela de tal maneira que, usando uma fonte de calor, que a temperatura dela varie em 10 graus Celsius, aumente em 10 graus Celsius. Quando você fizer isso, você vai perceber que ela aumentou ΔL, ela dilatou por ΔL. Vem aqui e meça essa dilatação. Suponha que tenha dado 0,012 centímetros. Agora, sem mudar o comprimento inicial da barra, sem mudar a fonte de calor, agora você vai aquecer até a temperatura variar em 20 graus Celsius. O dobro daqui, ó, que variou em 10, aqui até variar em 20. Ela vai dilatar mais? Meça essa dilatação. Dá 0,024 centímetros. Deu o dobro dessa. Significa que quando eu aumento a temperatura, causa uma variação de temperatura, eu causo uma dilatação. Essa dilatação ela é proporcional à variação de temperatura. Ou seja, ΔL é diretamente proporcional à variação de temperatura. Vou chamar aqui de ΔT, temperatura. Manter a letra que a gente estava usando. Então, isso sai diretamente da experimentação. Então, a variação de um comprimento ΔL, de uma barra que sofre aquecimento, é diretamente proporcional ao seu comprimento L0. E a variação de comprimento ΔL de uma barra que sofre aquecimento é diretamente proporcional à sua variação de temperatura.
seja, ΔL é proporcional a L0. E ΔL é proporcional à variação de temperatura ΔT. Então, nós temos isso. ΔL proporcional a L0. E o mesmo ΔL é proporcional à variação de temperatura. Existe uma propriedade que diz que quando uma grandeza G é proporcional a A, vou fazer aqui, se G é proporcional a A e a mesma grandeza G é proporcional a B, então G é proporcional ao produto delas, A vezes B. Eu vou aplicar isto aqui. Então, se ΔL é proporcional a L0 e ΔL é proporcional a ΔT, então eu vou fazer o seguinte. Só um momentinho para desligar o celular aqui. Só um momento, porque isso aqui toca bem na hora indevida. Pronto, desliguei. Então, se ΔL é proporcional a L0 e ΔL é proporcional a ΔT, então ΔL é proporcional ao produto desses dois. Tá aí. Grandezas diretamente proporcionais. Ó, tenho isso. Grandezas diretamente proporcionais. A divisão entre elas me dá uma constante. Então, se eu pegar o ΔL e dividir por L0 ΔT, isso dá uma constante. Essa constante eu vou simbolizar pela letrinha grega alfa. E eu vou chamar de coeficiente de dilatação linear. Alfa é o coeficiente de dilatação linear. Ele diz para a gente quanto que o comprimento varia pelo comprimento inicial e pela mudança de temperatura. A experiência mostra que esse coeficiente de dilatação linear, ele depende do material. Ou seja, se a barra for de ferro, o coeficiente de dilatação linear é 1. Se a barra for de cobre, é outro. Se for de zinco, é outro. Se for de alumínio, é outro. Se for de chumbo, é outro. Cada material tem seu próprio coeficiente de dilatação linear. Cada material tem seu próprio coeficiente de dilatação linear. Qual é a unidade de alfa? Se alfa é ΔL sobre L0 ΔT, então a unidade de alfa vai ser a unidade de ΔL, que é metro, sobre unidade de L0, que é metro. Unidade de ΔT, posso usar graus Celsius, uma unidade comum. Metro com metro cancela, isso dá 1 sobre graus Celsius, que é a mesma coisa que graus Celsius a menos 1. Ou seja, a unidade usual é graus Celsius a menos 1. No sistema internacional, a unidade de temperatura é o Kelvin. Então, alfa fica medido em Kelvin a menos 1. Tá aí. Logo, eu sei que alfa é igual a ΔL sobre L0 ΔT. Multiplicando em cruz, vamos ter que ΔL é igual a L0 alfa ΔT. Esta é a equação da dilatação linear. Esta é a equação que a gente chama de equação da dilatação linear. Vou até marcá-la aqui. Ó.
ΔL é igual a L0 alfa ΔT. Por que dilatação linear? Imagina a barra aqui, ó. Essa barra não tem largura? Tem, claro que ela tem. Veja, essa barra tem um comprimento L0. Ela tem uma largura X aqui. E uma altura Y, por exemplo. Mas quando você aquece, ela dilata só no comprimento? Não, na verdade ela dilata nas 3 dimensões. No L0, no X e no Y. Porém, se a barra for muito fina, se o L0 é muito maior que o X e o Y, eu só percebo a dilatação em L0. Aí eu uso essa equação aqui, ó. Então a dilatação é dita linear por isso. Porque quando você usa fio comprido, barra comprida, se ela é muito comprida, você só percebe a dilatação no comprimento. Por isso que a gente chama de dilatação linear. Então tá aqui, olha. ΔL é L0 alfa ΔT. Está escrito só fora de ordem, aqui ele chamou de I de inicial, é o comprimento inicial L0. Eu prefiro escrever assim. ΔL é igual a L0 alfa ΔT. L0 é o comprimento inicial da barra. Alfa é o coeficiente de dilatação linear, que depende do material. E ΔT é a variação de temperatura. Existe uma outra maneira de escrever também. Olha só. Se ΔL é L0 alfa ΔT, quem é ΔL? É o comprimento final menos o inicial. Isso tem que ser igual a L0 alfa ΔT. Passando o L0 para o lado de cá, eu vou ter que L é igual a L0 mais L0 alfa ΔT. Colocando o L0 em evidência, eu vou ter que L é igual a L0, que multiplica 1 mais alfa ΔT. É uma outra maneira de escrever também. Mas aqui eu não calculei a dilatação, eu calculei o tamanho final. A dilatação é quanto aumentou, é o ΔL. Agora, imagine que um corpo tenha comprimento e tenha larguras significativas, mas a espessura é desprezível. Então eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho comprimento e tenho largura. Mas a espessura aqui é muito pequena. A espessura é muito pequena. Então, isso aqui tem um comprimento x, uma largura y e uma espessura z. Então, suponha x da ordem de grandeza de y. Porém, ambos muito maiores do que z. Portanto, a espessura z é desprezível. Tá aí. Então, suponha que eu tenha esta situação, essa condição aqui. Se eu aquecer esse corpo, ele vai dilatar no comprimento x e no comprimento y. Portanto, o que aumenta nesse corpo é a área dele.
Ele tem uma área aqui, ó. Se o x aumentar e o y aumentar, é esta área que aumenta aqui, ó. É esta área que aumenta. Então, quando o comprimento e a largura aumentam, a espessura desprezível, eu falo que há uma dilatação superficial. Uma dilatação superficial. Quando só há aumento no comprimento e na largura e não na espessura. Então vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho um corpo com uma área A aqui, ó. A0. Tem uma área A0. Eu aqueço esse corpo. E o que acontece com essa área? Ela dilata. Tem uma dilatação superficial. Então eu passo a ter uma área maior. Eu tenho uma área A aqui, ó. Então, houve uma variação da área ao aquecer. Houve uma dilatação, uma variação da área. E se você fizer o experimento, você vai perceber que esta variação da área é proporcional à área inicial. Quanto maior a área inicial, quando eu aqueço, mais ele dilata. E a variação da área também é proporcional à variação de temperatura. Quanto maior a variação de temperatura que você causar no corpo, mais esta área aumenta. Então, grandezas proporcionais. Se ΔA é proporcional a zero, se ΔE é proporcional a ΔT, então ΔA é proporcional a A0 vezes ΔT, igualzinho ao raciocínio anterior. Grandezas proporcionais, a divisão me dá uma constante. Esta constante eu vou representar pela letra grega beta e vou chamá-la de coeficiente de expansão, de dilatação superficial. Coeficiente de dilatação superficial. Esse coeficiente também depende do material. Então, esse coeficiente é um coeficiente que também depende da natureza do material. Então, se for uma chapa de cobre, tem um coeficiente. Se for uma chapa de alumínio, tem outro, de ouro tem outro. Cada material tem seu próprio coeficiente de dilatação superficial. Então, eu posso escrever tudo isso assim. ΔA sobre A0 ΔT é igual a beta. Daqui eu tiro que ΔA é igual a A0 beta ΔT. Esta é a equação para dilatação superficial de um corpo. Essa é a equação para dilatação superficial de um corpo. Também posso escrever, se eu quiser, a área final. Quem é ΔA? É A final menos A inicial. Igual a isso aqui é A0 beta ΔT. Passo o A0 para cá. A é igual a A0 mais A0 beta ΔT. Coloco o A0 em evidência.
1 mais beta. Tá aí. Então, esse é quando o corpo dilata em superfície. Então, ΔA é a 0 beta ΔT. Tem uma curiosidade aqui interessante. Se você pegar uma chapa com um buraco no meio, tipo essa aqui, ó, esse anel, tem um buraco aqui. O que acontece se eu esquentar? Essa área vai dilatar. O que acontece com o buraco? Veja, quando a gente aquece, as moléculas agitam, aumentam a sua agitação. A gente já viu isso. Então, quanto mais calor eu der, maior o grau de agitação molecular. Então, as moléculas vão se afastar. Se as moléculas estão vibrando assim, imagina uma molécula aqui presa a outra. Se elas oscilam nessa distância, se eu aqueço, elas vibram mais. Ou seja, aumenta a distância entre elas. Se a distância entre elas aumenta, o que é que vai acontecer? Se eu tenho um anel aqui, ó, furado no meio, vazado, então essa aqui é a parte sólida do anel. Tá aí. Se ele é vazado, vamos imaginar moléculas na borda interna dele. Imagina que eu tenho uma molécula aqui, tenho molécula aqui, tenho molécula aqui, tenho molécula aqui, aqui. Só vou olhar para o lado interno. Se eu sei que quando eu dou calor, a distância entre as moléculas aumentam, então essas distâncias aqui vão aumentar. Se elas vão aumentar, o comprimento desta circunferência vai aumentar. Portanto, se o comprimento dessa circunferência aumenta, o raio aumenta. Então a área aumenta, ou seja, esse buraco fica maior quando você dilata. Então isso aí vira uma coisa assim. Ou seja, o buraco aumentou. Você fala, mas peraí, não dá a impressão que seria o contrário? Porque quando eu dilato, o corpo cresce para todos os lados, não deveria crescer aqui para dentro? Sim, ele cresce para todos os lados, inclusive para cá, né? Ó. Inclusive para cá. Deixa eu colocar isso de uma outra cor aqui. Inclusive aqui, ó. Esta aqui tende a vir para cá e essa vai para lá. Essa tende a se afastar para cá. Ou seja, uma tende a se afastar da outra. Então, esse buraco tende a crescer. Ó. Isso aqui vai ficar um buracão. Em outras palavras, se você tem uma chapa vazada, quando você aquece, o buraco aumenta como se ele fosse uma placa sólida. Ele dilata do mesmo jeito que dilata uma placa sólida. Como se aquele buraco fosse uma peça metálica dilatando. O pessoal usa deste recurso para produção de máquinas para fazer travas de parafusos, onde isso precisa aguentar grandes tensões mecânicas. Por exemplo, você pega em aviação, muitas peças de avião, de roda, de motor, elas precisam aguentar muito impacto mecânico. E um parafuso, às vezes, só você apertando, ele acaba se soltando. Então, o que eles fazem? Eles fabricam o parafuso aqui assim. Assim não, vou fazer maior. Fabricam um parafuso assim. E a porca assim. Ou seja,
Este parafuso não entra nesse buraco. Aí o que eles fazem? Eles aquecem essa peça a ponto dela dilatar, de tal maneira que aquele buraco aumente de tamanho com a dilatação. Quando aumenta de tamanho, o parafuso não foi aquecido, então ele permanece no mesmo tamanho. Mas a peça agora aumentou de tamanho, porque ela está quente. Agora você introduz o parafuso no buraco. E agora você resfria. Na hora que resfriar, isso aqui vai contrair, vai apertar demasiadamente o parafuso aqui. Isso aqui dificilmente sai. Tá? Principalmente eles fazem ranhuras aqui na peça. Então aqui eles colocam ranhuras. E aqui por dentro também. Então quando esse parafuso, esse tubo esfriar, ele vai contrair e vai comprimir aqui. E aí no final você vai ter uma estrutura assim, ó. Bem presa. Aí não tem o que tire. Para tirar, você agora precisa usar de técnicas de resfriar uma, esquentar a outra para ver se isso separa. Então é bem interessante isso. Tá aqui. Se eu aquecer esse anel, o buraco aumenta. O raio dele, que é Azinho, sofre uma dilatação ΔA. O raio da peça, que é Bzinho, sofre uma dilatação ΔB. E dilatação volumétrica. Quando as três dimensões aumentam de tamanho de maneira significativa, eu tenho o que se chama dilatação volumétrica. Então imagina que eu tenho um cubo aqui, ó. Tá, eu tenho um cubo. Eu aqueço esse cubo agora. E esse cubo vai virar um cubão. Ele aumentou de volume. Aqui ele tinha um volume inicial V0. Aqui ele foi para um volume V. Então ele sofreu uma variação de volume. Essa variação de volume, se você fizer o experimento, ela é proporcional ao volume V0. Quanto maior o volume V0, maior é o aumento de volume por aquecimento. E essa variação de volume também é proporcional à variação de temperatura. Quanto mais variar a temperatura do bloco inicial, mais ele aumenta de tamanho. Então, ΔV vai ser proporcional a V0 vezes ΔT. V0 vezes ΔT. Grandezas proporcionais, a divisão me dá uma constante. Então, se eu pegar ΔV e dividir por V0 ΔT, isso me dá uma constante que eu vou chamar de gama. Esta constante também depende da natureza do material. Ela é chamada de coeficiente de dilatação volumétrica. Coeficiente de dilatação volumétrica. E cada material tem o seu. A unidade, veja, unidade de volume com volume cancela também vai ser a unidade de Kelvin a -1 ou grau Celsius a -1. Igualzinho a unidade do coeficiente de dilatação linear e superficial. Então, eu tenho a dilatação volumétrica. E ela é bem interessante. Na verdade, todos os corpos dilatam volumetricamente.
é que se uma das dimensões da dilatação for desprezível, a gente vai considerar ser superficial ou linear. Mas, de fato, eles aumentam em volume em todas as direções. Aqui, olha, nós temos alguns materiais, alguns metais e ligas, e o coeficiente de dilatação linear e o coeficiente de expansão de dilatação volumétrica. Cuidado que essas letras mudam de acordo com o autor, com o livro. Nós chamamos coeficiente de dilatação linear de alfa, dilatação superficial de beta e volumétrica de gama. Aqui nessa tabela tirada de livro, ele chama o coeficiente de dilatação linear de alfa, ok. O coeficiente de dilatação volumétrica ele chama de beta. E ele não deu uma tabela com coeficiente de dilatação superficial. Tá? Então, tem que tomar cuidado. Alfa, beta e gama nós usamos. Tem autores que usam alfa e gama e assim por diante. É importante saber do que se trata. Aqui, essa coluna é coeficiente de expansão linear. Expansão linear é a mesma coisa que dilatação linear. E esse é coeficiente de expansão volumétrica, ou seja, coeficiente de dilatação volumétrica. Do alumínio, ele tem um coeficiente de dilatação linear 24, 10 a menos 6. Cobre, 17, 10 a menos 6. Quer dizer que para o mesmo tamanho de cobre e alumínio, para uma mesma variação de temperatura, o alumínio dilata mais. Vidro, olha, 9, 10 a menos 6. Aço, 11, 10 a menos 6. Concreto, 12, 10 a menos 6. Tá aí. Então, essas são variações do coeficiente de dilatação linear do meu sistema. Tá aí. Veja que quase todos eles estão na faixa de 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Para o coeficiente de dilatação volumétrica, aqui ele me deu álcool etil, tá? O 1,12, 10 a menos 4. Acetona, 1,5, 10 a menos 4. Mercúrio líquido, 1,82, 10 a menos 4. Gasolina, 9,6, 10 a menos 4. E assim por diante. Estão quase todos na faixa de 10 a menos 4, 10 a menos 3 aqui. Existe uma coisa interessante. Se eu colocar líquido num recipiente, e aqui tem um ladrão, o que é um ladrão? Uma saída lateral, e eu coloco o líquido até o nível do ladrão, se o líquido dilatar, ele escoa pelo ladrão. E eu posso, através de um recipiente, coletar o líquido extravasado. Então, pega isso aqui, coloco no fogo, o líquido dilata. No momento que o líquido dilata, eu coleto o líquido extravasado. O volume do líquido extravasado é o volume de quanto o líquido dilatou. Mas isso, na verdade, não é um volume real. Isso é uma variação de volume aparente. Por quê? Porque quando eu aqueci essa amostra, o líquido dilatou, mas o frasco também dilatou, que é de vidro. Então, na verdade, qual foi a variação de volume? Foi a variação do frasco e foi a variação do líquido extravasado. Então, a variação de volume real, ΔV real, é a variação do líquido extravasado, que eu vou chamar de variação aparente, porque aquela que eu coleto, ela é apenas aparente, mais a variação do volume do frasco, pois o frasco também dilatou. Então, isso aqui a gente tem que levar em conta. Senão, a gente comete o erro achando que o volume do líquido extravasado é a dilatação volumétrica do sistema, e não é. Então, eu tenho que a variação de volume
é a variação aparente, que é aquela do líquido que extravasou, mais a variação de volume do frasco, que ele também dilatou. Se eu escrevo aqui, ΔV aqui é um V0, gama ΔT, esse é o total do sistema. Esse aqui tinha o mesmo volume inicial V0, mas o gama aqui eu vou chamar de gama aparente, para a mesma variação de temperatura, e o frasco também tinha um volume inicial V0, gama do frasco, variação de temperatura a mesma. Gama do frasco. Ora, fazendo essa conta, isto cancela, ó. Então eu tenho que o gama total é o gama aparente mais o gama do frasco. Ou o gama aparente, o coeficiente de dilatação aparente daquele líquido que extravasou, é o gama total menos o gama do frasco. Tá aí. Então está aqui a variação volumétrica. Então os corpos eles têm dilatação linear, superficial e volumétrica. Para cada caso nós vamos ter uma situação. A gente vai considerar a dilatação linear quando o comprimento dilata mais do que a largura e espessura. Nós vamos considerar a dilatação superficial quando o comprimento e a largura dilatarem muito mais do que a espessura. E a dilatação volumétrica a gente vai considerar quando a dilatação vai ser significativa tanto no comprimento quanto na largura quanto na espessura. Eu não vou fazer aqui, fica de tarefa, é fácil fazer, não é difícil, mas mostrar que, então fica de tarefa aí, ó. Mostre que o coeficiente de dilatação volumétrica vale 3 vezes o coeficiente de dilatação linear. E o coeficiente de dilatação superficial vale 2 vezes o coeficiente de dilatação linear. Ou, se eu preferir, posso juntar esses dois. Eu vou ter que alfa é igual, ó, passo 2 para cá, beta sobre 2, ou passo 3 para lá, que é gama sobre 3. Então aqui eu posso até escrever alfa sobre 1. Mostre que isso é verdadeiro, tá? Como que eu faço? Considere uma dilatação volumétrica, por exemplo. Vou dar a ideia aqui. Ó. Você pode pensar numa dilatação volumétrica. Então, pensa num volume ΔV igual a V0 gama ΔT. Mas imagina que esse seja o volume de um corpo assim. Então, onde aqui esse lado vale A, B e C. Então, quem é o volume do corpo? Vai ser A vezes B vezes C. O que é uma variação de volume? Ora, uma variação de volume nada mais é do que o volume variar. Eu tenho aqui ΔV. O volume ele vai variar, ele vai ter uma componente variando na direção de A, ele vai ter uma componente que varia na direção de B e uma componente que varia na direção de C. Então eu posso pensar que
escrever isso aqui, quem é ΔV? Variação de volume. Então, no lugar de ΔV, eu escreveria o seguinte. Se o A variar, o A vai variar por uma quantidade ΔA. O B vai variar por uma quantidade ΔB. E o C vai variar por uma quantidade ΔC. Então, quem é a minha variação de volume? É o volume final menos o volume inicial. Isso aqui vai ser, meu volume final vai ser A mais ΔA. Aqui não vai caber, deixa eu apagar aqui. Quem é meu volume final? A mais ΔA vezes B mais ΔB vezes C mais ΔC. Isso tem que ser igual ao volume inicial, ABC, vezes gama ΔT. Aí brinca com isso, e aí você vai conseguir separar esses caras aqui e vai chegar num... Se você quiser, aplica um limite, faz os deltas aqui tenderem a zero, e você vai conseguir mostrar que beta é 2α e gama é igual a 3α. Tá aí, fica de tarefa. Vamos fazer uns exercícios aqui, ó. Uma barra apresenta a 10 graus Celsius comprimento de 90 metros, sendo feita de um material cujo coeficiente de dilatação linear médio vale 19,10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. A barra é aquecida até 20 graus Celsius. Determinar, item A, a dilatação ocorrida, item B, o comprimento final. Bom, calcular a dilatação ocorrida, se a barra tem um comprimento muito grande, ela vai ter dilatação linear. Então, ΔL, L0, alfa, ΔT. ΔL, L0, 90. Alfa, 19,10 a menos 6. ΔT, a temperatura final menos inicial. Final é 20, inicial é 10. 20 menos 10. Fazendo essa conta, a dilatação dessa barra foi de 0,0171 metros ou 1,71 centímetros. Então, essa barra aumentou em 1,71 centímetros seu comprimento. Pergunta, qual o comprimento final da barra? Bom, ΔL é L menos L0. Então, L vai ser L0 mais ΔL. L é igual a L0, 9.000, que são 90 metros. Por que está 9.000? Porque aqui eu coloquei em centímetros, tá? Então, 1 metro são 100 centímetros. 90 metros é 90 vezes 100, dá 9.000. Então, passei para centímetro aqui. 9.000 mais 1,71. Então, o comprimento final da barra vai ser de 9.001,71 centímetros. Tá aí. Olha isso aqui. Um segmento de trilho de trem tem comprimento de 30 metros quando a temperatura é 0 graus Celsius. Esse comprimento do trilho do trem mede 30 metros na temperatura de 0 graus Celsius. Suponha que a extremidade do trilho seja rigidamente fixada quando a temperatura é 0 graus Celsius para evitar a dilatação do mesmo. Ele tem 30 metros a 0 graus Celsius, você prendeu isso ali, não deixa ele dilatar. Quer dizer, se aquecer, ele vai tentar dilatar, mas você não deixou espaço. Então, ele vai pressionar, vai gerar uma compressão, vai ter um estresse ali. Pergunta, qual a força de compressão que age sobre o trilho se a temperatura aumentar para 40 graus Celsius?
trilho vai tentar dilatar e não tem para onde dilatar, ele vai ser pressionado. Então ele vai ser comprimido. Bom, ΔL é L0, alfa ΔT. Alfa é para um trilho de trem. Ele não me deu o material que é feito o trilho de trem, mas geralmente esses trilhos são feitos de aço. Vamos pegar a tabela aqui. Aço, steel, tá aqui. O aço vale 11,10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. O trilho é feito de aço, então vou pegar o coeficiente dele aqui. Então, o alfa do trilho, 11,10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. O comprimento, 30 metros. Como isso aqui tirei de um livro, não sei porque ele escreveu 30,000, provavelmente por causa de algarismos significativos aqui. Mas é 30 aqui, tá? Lê-se 30. E a variação de temperatura foi de 0 para 40. É 40 menos 0 que dá 40. Fazendo essa conta, a dilatação do trilho é de 0,013 metros, ou 1,3 centímetros. Esse trilho dilata 1,3 centímetros. Mas não tem para onde ele crescer. Se não tem para onde ele crescer, ele vai ser comprimido. Ele pergunta qual a força de compressão. Quando a gente tem sólidos, existe a relação entre tensão e compressão. A gente sabe que a tensão ela é uma constante vezes a variação relativa do comprimento. O que é? É a variação do comprimento pelo comprimento inicial. Isso é lá de Física 1. Tensão ela é proporcional à deformação relativa. Isso aqui sai da lei de Hooke. Lembra da lei de Hooke? Força igual a Kx, cai a constante da mola, x é a deformação. Só que quando a gente tem um sólido, ao invés de usar força, nós usamos a tensão. A constante não é a constante K, é um Y. E o x, que é a deformação, é a deformação relativa. É quanto que ele variou comparado com o comprimento inicial. E essa tensão nada mais é que a força atuando numa área. É uma pressão que ele recebe. É força por área. Então, força por área é igual a Y ΔL sobre L0. Então, daqui você tira a força que comprime ele. É Y ΔL sobre L0 vezes a área. Este Y é uma constante associada à tensão pela deformação relativa. Ela é chamada de módulo de elasticidade de Young. Por isso o símbolo Y. Módulo de elasticidade de Young. Por isso esse símbolo Y. Tem lá na tabela, se você pegar num livro de Física 1, quando estuda tensão e deformação, você vai ver lá o módulo de elasticidade. Então, aqui a tensão que causa o estresse é força por área, que é essa aqui, é igual ao módulo de Young vezes a deformação relativa, ΔL sobre L0. Então, a força por área é módulo de Young. Para o aço, tem que pegar numa tabela. Vai lá no Tipler, Física 1, vai lá na parte tensão e deformação, tem a tabela. E para o aço, o módulo de Young vale 20⁻⁻ Newton por metro quadrado. Vezes ΔL, que é 0,013, dividido por L inicial, que são 30 metros. Aqui é 30. Quando escreve assim, parece que é 30 mil para a gente, né? Mas é 30. Fazendo essa conta, a força pela área vale 8,7 vezes 10 a sétima Newton por metro quadrado. A
Essa é a tensão? Essa é a tensão. Se eu quisesse a força, eu preciso saber a área. Ele não me deu a área do trilho, então não tem como fazer essa conta. Eu sei que cada metro quadrado da secção do trilho recebe uma força de 8,7 vezes 10 a sétima newtons, quando o trilho dilata apenas 1,3 centímetros. Aqui, olha. Um disco de ebonite tem orifício central de 1 centímetro. Então, o diâmetro aqui é 1 centímetro. Determine o aumento da área do orifício quando a temperatura do disco varia de 0 graus Celsius para 100 graus Celsius. Quer dizer, se eu aquecer esse disco e a temperatura dele sair de 0 e para 100, pergunta quanto que aumentou a área do furo, aqui a área do orifício. O coeficiente de dilatação superficial médio do ebonite, nesse intervalo, é 160, 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Veja, o disco aqui é de ebonite, é um material que tem esse coeficiente de dilatação linear. Mas o furo está neste material. Então eu posso calcular a dilatação desse furo como se ele fosse feito deste material. Qual é a área inicial aqui do furo? Π raio ao quadrado. Como ele tem 1 centímetro de diâmetro, ele tem meio centímetro de raio. Π meio ao quadrado dá 0,25 π centímetros quadrados. Quanto que vai variar a área do furo? ΔA é a 0 beta ΔT. Mas beta não é do material? É, mas o material que está aumentando e está criando esse furo. Então, coloco aqui o beta. Então, ΔA é a 0, 0,25 π. Beta, 160, 10 a menos 6. Variação de temperatura, 100 menos 0. Fazendo isto, a variação da área do furo é de 0,01256 centímetros quadrados. Então, o furo, a área dele varia desta forma. Esse aqui, o coeficiente de dilatação linear médio de um sólido homogêneo é 12,2, 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Um cubo desse material tem volume de 20 centímetros cúbicos a 10 graus Celsius. Determine o aumento de volume experimentado pelo cubo quando sua temperatura se eleva para 40 graus Celsius. Então, a 10 graus Celsius é um cubo, está em 3 dimensões. Ele tem 20 centímetros cúbicos. Se eu aumentar a temperatura para 40 graus Celsius, qual o volume desse cubo? É uma dilatação volumétrica. Ele me deu, cuidado, ele me deu o coeficiente de dilatação linear. Mas eu sei que gama é 3 alfa. E vou pedir para vocês demonstrarem isso. Gama é igual a 3 alfa. Então, eu sei que ΔV é V0, gama ΔT. Então, ΔV é V0, 3 alfa ΔT. ΔV é V0, 20. 3 alfa, 12,2, 10 a menos 6. ΔT é 40 menos 10. Fazendo essa conta, ΔV dá 0,022 centímetros cúbicos. Esta é a variação de volume sofrida por esse cubo. Olha este recipiente aqui, esse exercício. Um recipiente de vidro de coeficiente de dilatação linear médio de 9, 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, tem volume de 100 centímetros cúbicos a 0 graus Celsius. Então, este recipiente tem esse coeficiente de dilatação,
e tem este volume a 0 graus Celsius. Só que ele está completamente cheio com líquido. Ao ser aquecido até 200 graus Celsius, o líquido extravasa. Extravasam 5 centímetros cúbicos do líquido. Determine, item A, o coeficiente de dilatação aparente do líquido e o coeficiente de dilatação real do líquido. Então vamos lá. O que extravasa é o aparente. Então a variação de volume aparente é 5 centímetros cúbicos. Eu sei que o ΔV aparente é V0 gama aparente delta T. Então o gama aparente é ΔV aparente sobre V0 delta T. O ΔV aparente é 5. O V0, eu tinha um volume de 100. É 100. E a temperatura variou 200 graus Celsius. Ele saiu de 0, foi para 200. Então, ΔT é 200. Fazendo essa conta, o gama aparente vale 250, 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Então, esse é o valor do coeficiente de dilatação aparente do líquido. Quem é o coeficiente de dilatação real? Eu sei que o coeficiente de dilatação total é o gama aparente mais o gama do frasco. O gama real é o gama aparente. O do frasco, ele me deu o coeficiente de dilatação linear. Então é 3 vezes o linear. Então vai ser gama aparente 250, 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. 3 alfa, 3 vezes o alfa, 9, 10 a menos 6. Fazendo essa conta, o gama real, o coeficiente de dilatação volumétrica real do líquido vai ser 277 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Tá aí. Comportamento anômalo da água. O que vem a ser isso? A água ela tem um comportamento interessante. Lembre-se, densidade é a relação entre massa e volume. A gente chama densidade da letrinha grega ρ. É m por v. É quanto de massa está contido num dado volume. Geralmente medido em quilograma por metro cúbico no sistema internacional. Mas posso usar quilograma por litro, grama por centímetro cúbico e etc. Essa é a densidade. A densidade da água ela é próxima de 1 grama por centímetro cúbico, o que vale a 1 quilograma por litro, ou 1000 quilogramas por metro cúbico. Essa é a densidade da água. Mas essa densidade não é constante, ela varia com a temperatura. E aqui temos gráficos de medidas onde a variação da densidade da água com a temperatura. E a gente vê que conforme você vai diminuindo a temperatura da água, a densidade vai aumentando. Você vai diminuindo a temperatura, a densidade aumenta. Até que, quando você atinge 4 graus Celsius, a densidade atinge um valor máximo, próximo de 1, que eu falei. E depois, abaixo de 4 graus Celsius, a densidade diminui. Veja, se densidade
é a relação entre massa e volume. Então, o volume é a massa pela densidade. Se eu diminuo a temperatura, a densidade aumenta, o volume diminui. Então, olha que comportamento estranho. Quando eu diminuo a temperatura da água, o volume diminui. O volume vai diminuindo. Geralmente, o que vai acontecer? O volume vai diminuindo cada vez mais. Vou diminuindo a temperatura da água, a densidade vai aumentando, portanto o volume vai diminuindo. Isso até 4 graus Celsius. De 4 a 0, a densidade diminui. A densidade diminui. E o que acontece neste intervalo? O volume da água aumenta. Então, olha só que coisa. Temperatura diminui, eu esperaria uma contração, mas dilata. Então, a água, na faixa de 0 a 4 graus Celsius, ela tem um comportamento bem interessante. Ela aumenta de volume quando você abaixa a temperatura. E se continuar abaixando mais ainda, ela continua tendo um aumento de volume, não tão expressivo, mas tem. Então, diferente da maioria das substâncias, que quando você aquece, elas dilatam, se eu aqueço a água de 0 para 4 graus Celsius, ela contrai, ela não dilata. Tá? Então, esse é um comportamento anômalo, anormal, incomum, que a água tem diferente de outras substâncias. E olha a densidade. A água tem máxima densidade a 4 graus Celsius. Portanto, a água tem o menor volume a 4 graus Celsius. O que acontece? Quando nós temos uma planta, ela tem dentro dela vasos lenhosos, liberianos, aí que levam seiva bruta, seiva elaborada. E claro que boa parte dessas seivas são água. Quando resfria, o que vai acontecendo com a densidade da água? Vai aumentando. E o volume da água vai diminuindo. Se o volume da água diminui, a água dentro dos vasos das plantas contrai. Se contrai, vai cabendo mais água aqui. Então isso aqui vai enchendo de água e essa água está contraída. Quando atinge 4 graus Celsius, o vaso enche de água contraída. Só que agora a temperatura fica abaixo de 4 graus Celsius. Vai para 0. Quando vai para 0, a densidade diminui, o volume aumenta. Toda essa água acumulada dentro do vaso dilata. E ao dilatar, pressiona as paredes do vaso. Não tem para onde ela sair. E ela estoura os vasos, acaba estourando os vasos e matando a planta. Por isso, quando tem geada, as plantas morrem. Não é só pelo frio. É porque quando atingiu 4 graus Celsius, o volume da água ficou mínimo, os vasos encheram de líquido. Aí quando a água vai para 0 graus Celsius, há uma dilatação, não tem espaço para tudo aquilo. Quando dilata, estoura o vaso e mata a planta. Um outro fenômeno interessante que tem a ver com a dilatação da água é a questão do congelamento da superfície dos lagos. Como é que isso se procede? Veja, aqui fora está esfriando. A água em contato com o ar troca calor e a água da superfície vai esfriando primeiro. Quando essa água da superfície atinge 4 graus Celsius, a densidade é máxima. Se a densidade é máxima, ela fica pesada. E a gente sabe que quanto mais denso um corpo, mais ele afunda. Então a água aqui da superfície do lago, que atingiu 4 graus Celsius, afunda. Se aqui afundou, aqui ficou um buraco, faltando água. A água que está mais leve numa temperatura maior tende a subir para preencher esse buraco, formando uma corrente de convecção aqui, ó. O pesado afunda, o leve sobe. Agora, esse que subiu
em contato com o ar vai esfriar. E quando atingir 4 graus Celsius, tem sua densidade máxima, fica pesado, afunda. E aí chega uma hora que todo o lago atingiu 4 graus Celsius. Aí não tem mais por que afundar, não consegue mais, porque agora atingiu um equilíbrio. Está todo mundo à mesma temperatura, ninguém está mais quente, mais frio, ninguém está mais leve. O que vai acontecer? Esse que está em contato com o ar começa agora, por muito tempo em contato, vai resfriando, vai para 3. Ao passar para 3 graus Celsius, a densidade diminui, ele fica mais leve, ele tende a ficar em cima. 2, 1 até chegar em 0. Em 0 grau congela. Então só esta superfície congela. O fundo do lago não congela. Então, num ambiente muito frio, por exemplo, uma temperatura ambiente de menos 10 graus Celsius, a superfície do lago congela 0 graus Celsius, formando uma camada de gelo aqui, um pouco grossa, mas... Porém, o restante do lago tende a ficar próximo de 4 graus Celsius. Por isso que lá no fundo tem peixe. Peixe, um animal pecilotérmico, ele se adapta com a temperatura. Então, lá no fundo, a água não congela. Congelou na superfície, porque depois de 4 ela não afunda mais. Aí quando chega a 3, 2, 1, até zerar, forma a capa de gelo. E por que o gelo não vai propagando lá para baixo? Porque quem está retirando o calor é aqui, ó. É o ambiente que retira calor da água. Quando forma gelo, o gelo ele é um isolante térmico, por incrível que pareça. E você não consegue mais deixar passar calor da água para o ambiente com tanta eficiência. Então aqui não congela mais. Este é algo bem interessante. Bom, eu agradeço a atenção, a paciência de todos. Vou ficando por aqui. Na próxima aula, a gente introduz a lei dos gases ideais. Muito obrigado e até lá.